No livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 8 diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão, e ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu que um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera. Disse-lhe: Eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que há de se fazer para ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que há de se fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama-a. E chamando ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. Amém? Pode se sentar, Eric, está liberado. Vai lá. Aleluia. Esse texto ele tem falado muito ao meu coração. A palavra de Deus é o resumo da humanidade. Quando Deus criou a humanidade, Ele contou a nossa história e colocou nesse livro aqui. Tudo que já aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer com a humanidade já foi escrita, já está aqui. A história já foi contada. E quando nós paramos para entender isso, nós percebemos que tudo que nós precisamos para ter uma vida abençoada e próspera está aqui. O segredo está aqui, a chave de tudo que você precisa. O que você quer? Um casamento abençoado? O segredo está aqui dentro. Quer prosperidade? Está na Bíblia. Quer abundância? Quer paz? Quer uma vida sossegada? Está tudo aqui na Bíblia. E quando eu olho para esse texto, eu vejo uma mulher com uma mentalidade surpreendente. Uma mulher que tem um entendimento sobre a vida que gera milagres na sua família. Uma mentalidade forte, uma mulher que tem entendimento de que a vida ela precisa de princípios que precisam ser vividos e precisa de posturas, de posições que precisam ser tomadas para a gente poder ter uma vida abençoada. E eu queria trazer aqui nesse texto algumas características dessa família, dessa mulher, para a gente poder aplicar na nossa vida e viver, e praticar, e modificar histórias dentro do nosso lar. Modificar realidades dentro do nosso lar que precisam ser modificadas. E quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que eu me deparo é que essa mulher, ela tinha riqueza. Ela não era uma mulher pobre que necessitava de ajuda de ninguém, que necessitava de recursos de outras pessoas. Ela tinha os seus recursos. E para a gente ter riqueza, a gente precisa ter alguns entendimentos sobre a vida. Entender algumas coisas sobre a vida. E a primeira coisa que eu observo é que essa mulher, ela sabia, ela entendia que aquilo que Deus havia dado a ela, Deus havia dado para que ela pudesse servir ao reino dele, para que ela pudesse ajudar pessoas com aquele recurso. E é um dos primeiros princípios que eu aprendo com a vida dessa mulher. Porque no princípio, no reino de Deus, primeiro eu tenho que dar, para depois eu receber. Primeiro eu entrego, depois Deus me devolve. É o princípio do reino de Deus. Então, essa riqueza aqui, ela já está na mão dessa mulher, não porque Deus quer dar riqueza a ela,
mas porque Deus viu no coração dela que ela tinha o entendimento de que aquilo que Deus colocou em suas mãos não pertencia a ela. Então Deus entrega a riqueza, Deus entrega a prosperidade na mão daqueles que Ele sabe que na hora que Ele precisar abençoar alguém, abençoar alguma família, alguma casa, Ele sabe que pode contar com aquela pessoa. Deus, Ele nunca vai te entregar nada que seja para você reter para si, para você ter para você mesmo. E é o primeiro princípio que eu vejo. Ela tinha riqueza, mas ela tem o entendimento de que aquilo que ela tem não é somente seu, não é somente da sua casa. Ela tem, mas ela entrega aquilo que ela tem sem medo, sem receio. Então é um dos primeiros princípios. Você quer ser próspero, quer ser abençoado? Não retenha nada. Tudo que Deus colocar na sua mão, divida com aquele que está do seu lado, que está necessitado, que você tenha visão, que você tenha um entendimento que precisa. Seja a casa de Deus, seja o seu vizinho, seja um amigo, que você tenha um entendimento, não retenha. E a gente vê muitas pessoas que querem riqueza, que querem ter alguma coisa, mas sempre quando o Espírito Santo toca no coração para entregar, essa pessoa sente medo, essa pessoa segura e essa pessoa retém. E no reino de Deus, aquilo que eu não entrego, eu não recebo. Princípio da semeadura. O que é a semente? É aquilo que eu coloco no chão, eu espero ela crescer para depois, somente depois, eu colher os frutos. Eu consigo comer manga se eu não plantar a semente da árvore? Então eu só vou usufruir do fruto daquela mangueira depois que eu abrir mão da semente. Já é o princípio do reino. Tá? Então se Deus te entregou alguma coisa, é para você abrir mão. Mas como assim, pastora? Você está me pedindo para entregar e ficar sem nada? Não, eu estou dizendo para você dividir. Para você ter um entendimento de que aquela pessoa que se aproximou de você, que Deus colocou à sua vista, que precisa, não é para o seu vizinho ajudar. Se Deus mostrou para você, é para você entregar, é para você ajudar. Esse é o entendimento. E essa mulher, ela está ali vivendo a sua vida e ela observa. Ela vê de longe que tem um homem que sempre está passando por ali e ela começa a observar as características desse homem, ela começa a observar como que esse homem se comporta e ela começa a perceber que ele é um homem de Deus. Então ela, vendo que ela dispõe de recursos, ela nasce o desejo em seu coração, onde ela vai querer preparar ali um lugar para aquele homem ficar. Então a segunda coisa que eu percebo é que ela é uma pessoa que gosta de observar, é uma pessoa que olha ao seu redor, que ela tem um entendimento do que ela tem em mãos, do que ela está vivendo. E muitas das vezes nós vivemos a vida de forma alienada, não estamos percebendo nada ao nosso redor, estamos vivendo para nós mesmos, estamos vivendo em estados onde nós não deveríamos viver. Como assim? Ou eu estou muito presa no meu passado, nas minhas mágoas, nas minhas feridas, naquilo que fizeram comigo e me esqueço que eu estou agora aqui no presente. Ou eu então estou vivendo lá no meu futuro, no meu amanhã, preocupado com as contas que eu tenho que pagar amanhã, com as coisas que eu tenho que fazer amanhã, e eu me esqueço que o hoje é uma dádiva de Deus, é um presente. Então essa mulher sunamita, ela está vivendo o presente, ela não está presa no passado, e eu vou te mostrar. Ela não está presa no passado, naquilo que ela não conseguiu conquistar, naquilo que ela não viveu, naquilo que ela não recebeu, e ela nem está ansiosa com o amanhã, ela está observando a sua volta, percebendo ao seu redor aquilo que ela precisa fazer para aquele momento. E é uma das coisas que nós também temos sofrido muito na nossa família, porque nós estamos vivendo muito ou no passado, e isso tem gerado em nós a depressão, ou então estamos vivendo muito no futuro. Estamos sendo acometidos de ansiedade, ataque de pânico e tantas outras doenças emocionais. Porque nós nos esquecemos que o que Deus nos deu é o presente. É a única coisa que você tem o controle, é do seu agora. E essa mulher, ela está vivendo no seu agora, ela está observando ao seu redor. E ela percebe
que esse homem está passando ali, e ela percebe da necessidade desse homem. E o que ela vai fazer? O desejo nasce no seu coração, mas ela tem o entendimento que ela não vive sozinha, ela tem uma família. Então, antes dela tomar uma decisão, o que ela vai fazer? Ela vai chamar o seu marido, vai conversar com ele, vai passar para ele aquele desejo, aquilo que ela viu, aquilo que ela percebeu, e a partir daí, eles juntos vão tomar a decisão. Quando nós observamos a nossa família e nós percebemos que muitas das crises que estão sendo implantadas dentro dos lares é porque não existe essa conversa, esse diálogo, não existe esse respeito do marido para com a esposa sobre aquilo que ela pensa, e também não existe a submissão da mulher quanto àquilo que o marido deseja ou entende. Nós vemos mulheres que querem tomar decisões por si só, fazer as coisas do seu jeito. Eu entendo que é desse jeito, então vai ser assim. E também nós vemos muitos homens, muitos maridos que não conseguem perceber que a mulher está ali do seu lado, ajudando, contribuindo com o crescimento da casa. Lá no livro de Provérbios, capítulo 31, a Bíblia diz que Deus deu à mulher o domínio da casa. Deus não deu capacidade ao homem de administrar a casa. Essa capacidade foi dada à mulher. E nós temos visto muitos lares sofrendo, porque muitos homens também não têm tido esse entendimento e não têm confiado às suas esposas aquilo que o céu já confiou. Quem somos nós para tirar da mão de Deus a autoridade que Ele entregou? Então nós mulheres, nós estamos submissas ao nosso marido. O que é submissão? É o entendimento de que Deus deu a autoridade ao meu cônjuge. Ele tem uma missão, uma função na terra, e eu estou sob essa missão. Eu estou abaixo dessa missão, com o entendimento de que eu caminho junto com ele. De que nós estamos indo para o mesmo caminho, estamos vivendo o mesmo propósito, temos que caminhar com a mesma visão. E nós temos visto lares onde um está indo para o lado, o outro para o outro, e está se destruindo. Os filhos do meio, sofrendo, a mulher puxa para lá, o homem puxa para cá, porque não consegue ter o entendimento do seu papel, da sua função dentro de casa. O homem é o provedor, ele tem a autoridade, e a mulher está submissa a essa autoridade, com o entendimento de que é ela que governa o lar. Essa submissão não tira das mulheres a responsabilidade de cuidar do marido, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, e, se precisar, ajudar a suprir com as necessidades. E quando nós não temos esse entendimento, as coisas começam a se bagunçar dentro dos lares, as coisas começam a ficar tumultuadas, porque nós não temos o entendimento. E nós vemos aqui que a sunamita, ela deseja ajudar Eliseu, um homem de Deus que está ali, está trabalhando, está fazendo a obra. Ela percebe que tem os recursos disponíveis, mas antes dela tomar a decisão, ela vai sentar com o seu marido e ela vai decidir junto. Ela não toma essa decisão sozinha. Eles decidem juntos. E ali o seu marido, ele entra em acordo, tudo bem, vamos fazer. E ali ela toma a decisão de fazer o quarto. Quando ela prepara o quarto para Eliseu, está tudo certinho, ela é detalhista, a gente percebe que ela se preocupa com o ambiente, ela vai descrever, a Bíblia nos deixa bem claro que ela pensou na cama, na mesa, pensou no candelabro, na iluminária, pensou em todos os detalhes, entregou aquele homem sempre que passava ali. Ela o chamava para comer, ele se alimentava e depois ele se recolhia no quarto para poder descansar. A Bíblia nos diz que Eliseu, com o entendimento de que essa mulher, ela tinha uma postura correta, ela sabia cuidar da casa, ela sabia administrar o lar, com o entendimento de que essa família era uma família que estava agindo de maneira correta, ela era submissa ao seu marido, o seu marido também estava entregando a ela a responsabilidade que ela tinha. Eliseu agora ele quer abençoar a sunamita. E ele chama Eliseu, pede para Eliseu chamá-la e dizer: o que você precisa? Será que teria alguma coisa
que eu pudesse dar a você? Perceba o cenário. Essa mulher tinha filhos? Não. Mas quando Eliseu pergunta a ela se teria alguma coisa que ele pudesse fazer por ela, ela responde: eu habito no meio do meu povo. Tipo, eu não preciso de nada. Sabe o que eu aprendo com essa mulher? Ela tinha contentamento com a vida que ela tinha. Ela não tinha filhos. Em seu coração havia o desejo de gerar, mas ela não era uma pessoa que reclamava, que resmungava, que fazia um monte de coisa que não deveria fazer, ou ficava criticando, ou culpando a Deus. Ela era uma pessoa satisfeita com a vida que tinha, havia contentamento nela. Mesmo com a falta, ela estava bem. Mesmo com a falta do filho, ela estava feliz. Por quê? Ela tinha o entendimento de que se Deus havia permitido que ela não tivesse filhos, é porque Deus queria que fosse desse jeito. E a vontade de Deus é soberana. E nós precisamos ter esse entendimento, porque se nós não recebemos, ou precisamos modificar alguma coisa, ou precisamos entender que Deus não quis dar. Louvado seja Deus por isso. E nós vemos tantos lares destruídos, porque as mulheres não são mais contentes com a casa que tem, com os filhos que tem, com o marido que tem, com o emprego que tem, com a roupa que tem. Os maridos não têm mais contentamento com o carro que tem, com a casa que tem, com a mulher que tem, com os filhos que tem. Parece que entra dentro da casa e está entrando dentro de um hospício. Parece que está entrando dentro de casa e está indo para o pior lugar do mundo. Porque se esqueceu de agradecer a Deus por aquilo que Deus te deu. Contentamento é o entendimento que se eu não tenho agora, eu vou agradecer a Deus, eu vou servir a Deus do mesmo jeito, eu vou me alegrar, eu vou desfrutar de cada momento com os meus filhos, de cada momento com o meu marido, eu vou dividir a minha casa do jeito que tiver que ser, e se Deus não deu é porque não era a vontade dele. E essa mulher, ela tinha o contentamento. No entanto que Eliseu chega e pergunta: tem alguma coisa? Ela poderia dizer: eu quero gerar, eu quero ter filhos. Mas ela estava satisfeita com aquilo que Deus havia dado a ela. Ela estava feliz com a família que ela tinha. Você precisa estar feliz com o que Deus te deu. Muitos casamentos estão sendo destruídos porque você não olha mais para a sua família como você olhava antes. Você não olha mais para os seus filhos como você olhava antes. Ah, esse menino rebelde. Essa menina aqui, sei lá o que eu vou fazer com essa menina. Ah, esse casamento não tem mais jeito, eu tenho que dar um jeito de me livrar desse casamento. Falta de contentamento. Quando Deus te deu, é porque Ele tinha um projeto, Ele tinha um plano para a sua casa. E você precisa estar satisfeito com aquilo que Deus te deu. Eliseu ali já está encafifado. Nossa, como que eu vou fazer? Essa mulher é uma mulher tão boa, essa mulher está me ajudando, eu quero ajudar ela de alguma maneira. E ele vai agora perguntar a Geazi: Geazi, ela está satisfeita, ela está bem, ela não precisa de nada, será que teria ainda alguma coisa para eu fazer por essa mulher? E Geazi vai contar a história dela e vai dizer: ó, ela não tem filho, o marido dela já é idoso, talvez seja uma coisa que poderia ser feita por ela. Ali ela é chamada novamente e a Bíblia nos diz que ele nem pergunta. Ele só avisa: ó, a esse tempo você vai gerar um filho. No tempo da vida você vai gerar um filho. Essa mulher talvez ela já tivesse passado por algumas frustrações e agora ela vai se proteger emocionalmente. Ela vai chegar para Eliseu e vai dizer: ó, não minta para tua serva. Se não for para acontecer, você não precisa me fazer promessas, porque eu estou contente com o que Deus me deu. Eu estou satisfeita com o que Deus me deu. Mas ali Eliseu libera uma palavra, a Bíblia nos diz que ela vai gerar filhos, seu filho vai crescer, a vida vai seguir. Só que em um determinado momento da sua vida, da sua história, da vida daquela família, o seu filho ele vai para o campo
para poder trabalhar do seu pai ou observar. A Bíblia não deixa isso bem detalhado, só diz que ele vai estar com o pai e ali a cabeça do menino dói. O pai manda voltar com o filho para a mãe e a palavra de Deus nos diz que ela fica com o filho por um momento e ele morre nos braços dela. Aqui é uma coisa que a gente perde muito controle. Na hora que as nossas emoções, elas são abaladas. Imagina você num luto dentro de casa. O cenário é de morte. O que você vai fazer? Estaria tudo bem se você descesse, avisasse a família, morreu, vamos sepultar, vamos preparar tudo. Ou você começasse a gritar, a chorar, a se desesperar. Estaria tudo bem. Porque é o natural do ser humano, na dor, na perda, bater o desespero, bater aquela angústia, é o natural do ser humano. Mas você perceba a atitude dessa mulher, que ela tem o entendimento de que ela não pediu aquela criança. E quando ela observa aquele cenário de morte, ela se dá conta de que aquele lugar não se parece com a promessa de Deus para a vida dela. O cenário ao seu redor era morte, mas a promessa que havia sido feita a ela é de que ela iria gerar um filho. E ela não para poder olhar o menino morto. Ela para se lembrar do que foi prometido. Pela lógica do tempo, um filho morre antes do pai? Se a promessa é que você iria gerar um filho, você iria perder ele? Pela lógica da promessa? Às vezes, eu me deparo com algumas situações na minha vida e as pessoas às vezes ficam olhando, mas pastora, por que você age desse jeito diante dessas circunstâncias? Aí eu respondo assim: eu sei onde eu estou, mas eu também sei onde eu vou chegar. O cenário aqui é esse. O que eu estou vivendo nesse momento está desse jeito, mas a promessa... Você não pegou essa chave, não? A promessa não condiz com o cenário. A visão que aquela mulher tinha para aquele filho não era de morte. E ela tem esse entendimento, e a partir do momento em que ela entende isso, que ela sabe que a promessa que ela iria gerar um filho, e pela lógica da vida o filho não morre antes do pai, ela se levanta e ela toma uma atitude inesperada, atitude que talvez você e eu não tomaríamos. Ela pega aquela criança, leva para o quarto e ela vai atrás da solução. Eliseu representava o profeta, representava Deus. Só que essa atitude dela para ir para o profeta também está debaixo de submissão. Antes dela ir para o profeta, ela vai primeiro lá no seu marido, vai pedir autorização a ele. Ela vai explicar a ele: eu preciso desse recurso aqui, que eu vou lá no profeta. O marido pergunta: tá tudo bem contigo? Tá tudo bem. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada não. O marido dispensa os seus servos, ela pega o seu servo, ela dá uma ordem ao seu servo: você vai ir, não vai parar, não vai ir devagar, você vai correr e a gente vai chegar lá. Quando ela chega diante de Eliseu, ela vai cobrar aquilo que ele havia prometido. Ela havia dito para ele não mentir a ela, e mesmo assim ele fez. O que significa isso? Que quando Deus nos fala alguma coisa, Ele não está mentindo para nós. Sabe por que muitas das vezes as promessas de Deus não se cumprem na sua vida? Não é porque Deus mentiu para você, mas é porque você desistiu do seu milagre. É porque você desistiu da sua promessa. Como eu disse, aquela mulher, ela poderia muito bem enterrar o seu filho, seria natural, ela não seria julgada por isso, mas ela não desistiu. E ela vai atrás do profeta e ela vai cobrar: olha, eu não te pedi filho. Você disse que eu iria gerar, só que agora a situação é essa: ele está em casa, ele está morto, e eu preciso que você vá lá e resolva o problema. Como é que vai ser? Eu não sei. Você que prometeu? Já chegou diante de Deus nessa situação?
cenário é esse? Me socorre! Eu não estou aguentando, eu não sei o que fazer, mas o Senhor prometeu. Estou colocando na tua mão. Resolve, foi contigo, foi o Senhor que fez a promessa. Eu não tenho condições de fazer, mas o Senhor pode fazer. Vá lá na minha casa. Vá lá no meu problema, Senhor. Você já convidou a Deus? Essa mulher, ela tem a atitude de chegar para o profeta que representa a Deus e dizer: eu não pedi, mas foi o Senhor que prometeu. É o Senhor que vai fazer realizar esse milagre. Eliseu manda Geazi: vai lá, Geazi, vai lá, resolve lá o problema. Geazi vai na frente. Ela toma a atitude com muita coragem e ousadia diante de Eliseu e diz: olha, Geazi pode até ir, mas eu só saio daqui quando você for comigo. Sabe o que isso fala? Persistência. Está quantos anos nesse problema? Tem quantos anos que o Senhor te prometeu? Já desistiu? Já parou? A promessa já chegou? Por que você parou então no meio do caminho? Por que você desistiu? Por que você perdeu a visão? A promessa não foi feita? Não foi Deus que te prometeu? Vai, minha filha. Segue em frente. Ah, mas o cenário é de morte. Segue em frente. A promessa foi feita, a promessa está lá no amanhã, é lá no amanhã que você tem que chegar. Hoje, você vai viver gerando a promessa. Hoje, você vai viver alimentando a promessa. Hoje, você vai viver buscando a promessa. O cenário, esquece o cenário. É louco isso? É louco quando a gente não tem fé. A fé é a certeza. Você tem um entendimento disso? A fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Sunamita não estava vendo seu filho vivo, mas ela tinha a certeza de que o profeta havia prometido que ela iria gerar um filho e que, pela lógica, o filho não morre antes dos pais. Então ela chega diante do profeta: ó, não vou sair daqui enquanto você não for. Eliseu vai e lá ele ressuscita o menino. Ele chega diante do menino. Geazi já havia tentado, não deu certo. Eliseu chega e ele se deita por cima do menino. E a Bíblia nos diz que depois ele se levanta, se deita novamente. E quando ele se levanta, o menino espirra e ele volta à vida. O que teria acontecido se essa mulher tivesse desistido? O que teria acontecido se essa mulher tivesse ficado desesperada diante das circunstâncias? Quando nós olhamos para o cenário da nossa casa, para observar o cenário da sua casa, o que é que está em crise lá dentro? Por que está em crise? Porque você não se posicionou diante daquilo que Deus já falou para você. Você não se posicionou diante do milagre que Deus já te entregou. O milagre não é para quem merece. O milagre é para quem não desiste. Merecer, todo mundo aqui merece milagre. Mas só recebe quem insiste, quem persiste, quem vai atrás. Porque merecer, todo mundo tem mérito. Mas milagre é para quem não desiste. A Bíblia nos diz que essa mulher agora, ela vai viver com a família, está bem, com o seu filho. E passa um determinado tempo, lá no capítulo 8, que vai chegar uma fome lá em Sunem. Eliseu chega para essa mulher e ele diz assim, olha, para essa família, ele diz assim, olha, vai vir uma fome sobre este lugar e vocês precisam sair daqui. Dá um jeito, vai para algum lugar, porque se vocês permanecerem aqui, vocês vão passar por essa fome, vocês vão viver essa crise. E essa família, mais uma vez, já me dá um exemplo. Porque ela vai obedecer à voz do profeta. Você já sabe o que tem que fazer na sua casa, não sabe? Já sabe a decisão que você tem que tomar, não sabe? Não tomou por quê?
Por que você está vivendo nesse ciclo? Repetição das mesmas coisas. Todo mês falta dinheiro, porque você não tem controle. Toda vez você vai para o bar beber, porque você não tem controle. Toda vez falta comida dentro da tua casa, por falta de controle. Toda vez tem briga, por falta de controle. Já sabe o que fazer, não sabe? Não fez por quê? Ah, pastora, mas eu não tenho a direção, eu não sei o que fazer. Você está ouvindo hoje a voz de Deus falando contigo? É isso aí. Só que muitas das vezes a obediência, ela é difícil, porque ela causa dor. Sunamita agora ela vai ter que sair da sua casa, deixar seus bens, deixar sua riqueza, deixar sua parentela, talvez, os seus vizinhos. Ela vai ter que deixar o cenário onde ela viveu uma vida toda. Agora ela vai sair e vai viver na terra dos filisteus, com toda a sua família. Deixou tudo na sua casa. E ela vai lá para uma terra estranha. Só que essa terra estranha, esse ato de obediência, esse ato de se desprender daquilo que eu já estou acostumado, daquele ciclo que eu tenho repetitivo, ele vai gerar para mim uma coisa nova, um milagre novo. Por quê? Porque a partir dessa obediência dessa família, eles foram livres de uma crise tão terrível, que a Bíblia nos conta que nesse cenário de fome, houve uma história onde uma mãe matou o filho para se alimentar do filho, para você ter a noção do cenário que ela estaria envolvida se ela não obedecesse. Aquela cidade foi sitiada e houve um cenário tão ruim que uma mãe ali naquela cidade foi capaz de pegar o seu filho e comer o seu filho por fome. Mas a obediência dessa família livrou eles desse cenário. A palavra de Deus para nós nessa noite é: entenda a voz de Deus e obedeça. Eles obedeceram, foram para lá, ficaram lá com os filisteus por um período, acredito que 7 anos. E depois eles retornam para poder ver, a fome passou, a crise passou. E quando eles chegam diante do rei para poder reivindicar a sua casa, quem eles encontram diante do rei? Geazi. Geazi está ali contando a história dela para o rei. E quando ela vem fazer a petição para poder ver se ela conseguia restaurar novamente os seus bens, a sua casa, Geazi vai dizer: é esse, Senhor, aqui, é dessa mulher que eu estou falando. Eu estou testemunhando da vida dela. Lembra daquela história que eu estava te contando sobre o menino que foi ressuscitado, que Eliseu ressuscitou? Então é essa mulher. E ali a Bíblia nos diz, no capítulo 8, que ele mandou restituir a ela tudo quanto ela tinha, e todas as suas terras e todas as suas fazendas, desde o dia em que deixou até aquele dia. Todas as posses, todo o lucro que aquela terra teve, ela recebeu de volta. Porque eles tinham uma mentalidade forte. Eles tinham o entendimento do papel que eles tinham que fazer. Eram obedientes. Eram pessoas com inteligência emocional, eram pessoas com visão da promessa, com entendimento do que Deus havia prometido. E muitas das vezes nós estamos destruindo nossos lares porque nós não temos esse entendimento. Não temos persistência, não temos obediência. E muitas das vezes nós estamos destruindo nossos lares por falta de conhecimento. E a palavra de Deus para nós, eu tenho uma maneira diferente de pregar, eu fico às vezes meio assim, ó, tá todo mundo me olhando, não tem ninguém dando glória, não tem ninguém gritando, mas a palavra de Deus direcionada para você nessa noite, filho, tenha o entendimento de que a sua família foi gerada por Deus, a sua casa foi gerada para ter milagres, para viver milagres. Mas você precisa se posicionar. Você precisa ter uma postura diante do caos que está dentro da sua casa. Você precisa ter uma postura diante do cenário que está dentro do seu lar. Se posicione.
Tome atitudes que já eram para ser tomadas, ter sido tomadas há muito tempo atrás. E você está procrastinando, você está fingindo que não está vendo, você está retardando a promessa de Deus na tua vida por falta de posicionamento. O cenário daquela mulher era cenário de morte, mas ela tinha um entendimento sobre aquilo que Deus havia prometido sobre a vida dela. E que nós venhamos hoje ter esse entendimento, mastigue essa palavra, se alimente dela, entenda a visão de Deus. Que Deus quer que você tenha uma casa próspera, abençoada, que multiplique milagres sobre o seu lar, multiplique milagres sobre a vida dos seus filhos, que multiplique bênçãos sobre sua vida. Mas nós precisamos nos posicionar diante daquilo que Deus nos prometeu, para que nós venhamos viver o milagre, para que nós venhamos ter o entendimento da vontade de Deus. Precisamos de posicionamento. E enquanto você não se posicionar, o cenário ele vai ser o mesmo, vai ser de morte, vai ser de tristeza, vai ser de dor, porque milagres são gerados a partir de posicionamentos. É a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu creio e eu vou em direção, porque Deus fez a promessa. Eliseu havia prometido àquela família que eles iriam ter um filho. E eles viveram baseado naquilo que Eliseu prometeu, e eles caminharam em direção àquilo que Deus havia prometido, e eles viveram essa promessa. E eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Eu quero profetizar sobre a sua casa um novo posicionamento diante das suas dificuldades. Mas pastor, é tão difícil. É tão difícil porque o cenário na minha casa está dizendo que eu vou viver sentindo fome,